que quem não tiver acesso, com dificuldade, aí fala comigo, eu digo a nota. Hoje a sala está mais vazia, né? 28 só. A comadre Maria não veio hoje, né? Não está presente hoje. Mas, enfim, deve ter ocorrido alguma coisa. Ah, mas vamos lá, né? Vamos na nossa tarefa, última aula do dia. Minha quarta aula. A gente discutiu aquela Gilberto Freire, né? E Sérgio Buarque, né? Que a gente começou a falar sobre sobre o Brasil, né? A formação da sociedade brasileira e tal. Vocês lembram, né? Aquelas discussões de Gilberto Freire, do patriarcalismo, né? Da família aumentada, da influência dos mouros, né? Em processo de colonização, da plasticidade dos portugueses, da violência, né? Da falta de instituições, de um freio social, do poder exacerbado do senhor de engenho, né? E da importância também da cultura negra, né? Justamente por causa da, da colonização que eles mesmos, colonização não, colonização, né? Que eles mesmos sofreram durante séculos dos árabes, né? Dos mouros. Então, havia uma plasticidade. Sérgio Buarque, vocês lembram que eles têm alguma coisa em comum, né? A questão do patriarcalismo, né? Quando o Sérgio Buarque afirma que os portugueses não tinham muito orgulho da raça, né? Em questão, aí Sérgio Buarque falava da caráter emotivo do brasileiro, né? Emotivo, né? Do homem cordial, a herança do Brasil para o mundo. Você lembra que a gente fala tudo isso, né? E o homem cordial era um tipo de comportamento que é baseado nas emoções. Então, não é no sentido mais comum do significado da cordialidade que nós temos, né, de a pessoa hospitaleira, etc. Não, né, que ele se comporta de forma muito emotiva, muito pouco, diria, racional, né? A Sérgio Bach fala que é a diferença entre dois tipos sociais, né? O tipo aventureiro e o tipo... Alguém lembra? Tipo aventureiro e o tipo... Quem lembra? Cadê o grupo que fez Sérgio Buarque? O tipo aventureiro que caracterizava os portugueses, né? O português pautava, falava que era esse tipo, e tinha outro tipo, né? Não é possível que eu vou até pegar. Está quase chegando, viu, Josinha? Leiviton, Maria das Graças, Anderson, Ali Aquim, Maria das Conceições, Marisete, Geisiane Lenilson. Qual era o outro tipo que ele falava, meu Deus do céu? Vocês esqueceram em 2 semanas? Não, né? O tipo aventureiro, o tipo trabalhador, mano. É isso aí. Tipo, um trabalhador racional, disciplinado. Né? E agora, a gente vai para um autor. Ele não é, vamos dizer assim,
Ele não é considerado um pensador da formação da sociedade brasileira, propriamente dita, né? Esses pensadores lá da década de 1930, ele não é considerado um, mas ele pensou sobre o Brasil, né? Ele não estudou, ele sobre a realidade colonial, etc. Ele aponta algumas características daquela realidade que perduram, que são estruturais e que perduram até hoje, né? Então ele dá um estudo, mas ele se baseia muito na própria dinâmica do capitalismo aqui basicamente no século XX, né, quando o país se industrializa, né, um surto industrial no decorrer do século XX. Então ele não é bem um pensador que a gente pode categorizar como tal, como um pensador da formação da sociedade brasileira, mas ele pensou a realidade nacional e eles, logicamente, que ele se reportou em maior ou menor grau sobre a questão da colonização, né? Etc., sobre o processo colonial, independência e tal, independência política. Rui Mauro Marini, né? Eu sempre esqueço de pegar a biografia desses autores, né? Mas, grosso modo, ele foi um pensador marxista, né? Ele foi muito perseguido na época do golpe militar de 64, teve que se exilar, né? Passou um tempo no Chile, né? Eu acho que no Chile, aí teve o golpe de Pinochet, né? Ele teve que sair do Chile, né? Ficou um tempo no México, se não me engano, na Universidade Autônoma do México. E a importância dele é que ele pensa, que ele teoriza, ele mais ou menos atualiza, vamos dizer assim, né? O pensamento econômico não, o pensamento da economia política de Marx, né? Da crítica da economia política de Marx para a realidade dos países não centrais, né? Principalmente a América Latina, né? Especialmente a América Latina, né? Então, esse é uma apanhada aqui, gente, tal, do que é que a gente vai falar agora, né? Aí eu queria perguntar uma coisa para vocês, e quero que algum de vocês responda, que abra o microfone e responda. Vocês já se perguntaram, já pensaram, refletiram, né? Questionaram, né? Matutaram, para tentar compreender e falar assim, poxa, por que um trabalhador médio, assim, no Brasil, em outros países subdesenvolvidos, em outros países dependentes, tem uma renda média que ela é comparavelmente a outros países, chamados países centrais, bem inferior. Qual é? Porque nós recebemos, em média, temos a renda per capita, em média, né, menor do que um australiano, um japonês, ou um francês, ou um alemão, em média, né, gente? E hoje em dia até da China, né? Acho que a renda per capita chinesa ela ultrapassou a brasileira um pouco, né? Em algum momento da vida de você já perguntou sobre isso? Ou vocês já pensaram sobre isso? Perguntou, vocês já pensaram sobre isso? Já se questionaram? Porque no Brasil ocorre isso? Pensar já pensei, mas nunca fui a fundo pesquisar para ver se tinha alguma história por trás disso. Tem, eu acho que tem, mas assim, ao certo, nunca fui a fundo, não. Não é isso. Já é um começo, né? Pensar já é um começo. Mais alguém? A tal da desculpa, né, que o país é subdesenvolvido, né? Não, mas você já perguntou assim? Pô, não, pode ser uma resposta. Não é resposta. Estou falando, vocês já se perguntaram, não precisa ter resposta,
Mas vocês se questionaram, falando assim, poxa, eu vivo num país que a renda per capita é tal, por que na Austrália é tal? Não? Até nos Estados Unidos é tanto. Por que na França é tanto, na Noruega é tanto? Né? Você pergunta Não, assim, já sim, já sim. que nossa realidade é essa, né? Complicada, né? Acho que eu também já pensei nisso, muitas vezes. É isso, acho que um dos pontos centrais, dos conceitos centrais que o Rui Mauro Marini traz é justamente algo que explique por quais razões ocorre isso no Brasil. Se fosse falar assim, pegasse uma categoria do pensamento do Rui Mauro Marini e falasse assim, qual é a mais importante? É X, justamente é que está explicando todo esse processo de desenvolvimento do Brasil. Né? Desenvolvimento do Brasil, ele tem as particularidades dele, né, gente? Como todo país tem, né? Foi a colônia durante séculos, esteve sob a égide do Pacto Colonial, economicamente era uma economia basicamente agrária, no período colonial, totalmente agrária, vamos dizer assim. Havia pouquíssimas indústrias, se houvesse, né? Mas era uma economia agrária exportadora, né? Que tinha o objetivo vender para fora, e também o quê? Baseado no trabalho escravo. Então, a economia era essa, né? E através do Pacto Colonial. O Pacto Colonial era que algumas impedimentos e muitos deveres que a colônia tinha com relação à metrópole. Um desses impedimentos eram, por exemplo, talvez algum tipo de cerceamento do próprio desenvolvimento industrial no Brasil. Poderia ser, não foi, né? Então, a própria metrópole impedia o desenvolvimento através daquele pacto colonial, né? Então, ela se desenvolve, ela adentra no próprio processo de desenvolvimento do capitalismo, impedida de se desenvolver industrialmente. Por que isso? Para não competir economicamente com a própria metrópole, né? Então, a metrópole detinha esse poder econômico. Isso é a lógica de todos os tipos de colonização, né? Ô, professor, aí Olha, isso só vem mudar depois da chegada da família real, né? esse processo do pacto colonial é através da Sim, independência, né? A independência sim. de 1822, né? Mas ele vai discutir isso, ele vai discutir também isso. Viu? Eu vou chegar lá. Para você entender que o cerne na discussão de Rui Mauro Marinho também passa por isso que você falou. Aí ocorreu isso, então, desde aquele período, você tinha um processo de freio ao desenvolvimento econômico, né? Por exemplo, na Inglaterra, a relação entre Inglaterra e Estados Unidos se deu nesse ponto, né? Você vê que teve aquelas perseguições religiosas, né? Que assolavam lá na Europa, né? Entre protestantes, católicos, etc. Aí muitos fugiram da Inglaterra para onde? Estados Unidos, né? Então, naquele período, estava tudo bem, eram só fugidios, tal, vai lá, vocês não são pessoas benquistas aqui na Inglaterra, pode ir lá para além do Atlântico mesmo, se matem lá com os índios. Só que aí o norte dos Estados Unidos começa a se industrializar de forma forte, e a indústria começa a incomodar a Inglaterra, porque passa a ser um polo de competição, né? E é óbvio que a Inglaterra queria um monopólio, né? A Inglaterra é o país mais desenvolvido do capitalismo naquele período e tentou apertar o cerco com o processo de colonização lá nos Estados Unidos, só que não deu certo, né? Os Estados Unidos se tornaram independentes e, no decorrer do século XX, suplantaram a Inglaterra como maior potência, né? Então, até lá, que no primeiro momento eles deixaram,
quando houve o aperto mesmo do desenvolvimento econômico, eles viram que poderia estar surgindo um outro país para competir com a Inglaterra pelo mercado mundial. Então, é sempre isso, né? Só que no Brasil não teve isso, né? O Brasil permaneceu, teve a independência, a proclamação da República, etc. Aí ele fala que a América Latina ela se insere no capitalismo. Primeiramente, antes de eu falar isso, para você entender mais ou menos o Rui Mauro Marini, você vai dizer que a gente tem que falar isso, né? Que o entendimento de Rui Mauro Marini e de Marx, e de todos os marxistas, estão na esteira de um sistema econômico global. Capitalismo é um sistema econômico global. Não é... Você não entende um modo de produção capitalista, você pegando para analisar o Brasil fora das relações do Brasil com os outros países, e da burguesia com a classe trabalhadora aqui, vários setores da burguesia, não tem como entender de forma objetiva, científica mesmo. Né? Não tem como você falar, porque em determinado país teve um processo de desenvolvimento, por exemplo, a Coreia do Sul tal, saiu de subdesenvolvimento tal. Sim, é uma particularidade da Coreia do Sul. Mas todos os outros países continuam nesse grau de dependência, né? Ou, de outro modo, determinado país é desenvolvido também a distribuição de renda porque produziu, etc., desenvolveu a tecnologia, teve um forte estímulo do Estado para o desenvolvimento da indústria, o Estado regulador para aquela coisa de distribuição de renda, tal, né? O Rui Mauro Marini não parte dessa, vamos dizer, essa metodologia, né, de pegar um país isolado e analisar e tentar entender quais foram as razões que um país teria um caminho e outro país não. Nós estamos falando do sistema econômico do capitalismo, um sistema global. Para entender, deve-se ter em mente que as nações estão em relações com outras nações do mundo. Então, vocês vão ter que gravar isso. Não é porque você vai ter que gravar isso. Porque ele vai falar como a América Latina se insere no processo de divisão do trabalho, como fornecedora, primeiramente, de matéria-prima e de alimentos, né, para o centro. Né? Então, você tem uma produção desses bens primários, né? Não são bens primários? Acho que vocês não aprenderam isso. Desses bens primários para abastecer o mercado dos países mais desenvolvidos. Isso tem como consequência o quê? Que os países desenvolvidos, eles não precisam mais se preocupar em desenvolver a economia, ou seja, em desenvolver desculpe que o fio deu um corte aqui. O setor primário da economia. O setor primário, eles fazem o quê? Eles importam. Né? Então, eles importam, então a gente tem que se preocupar mais com isso. E os bens primários, né, eles se caracterizam por um baixo valor de mercado. Né? Até hoje. Você não vai comparar soja com, por exemplo, o último lançamento da Apple, né, de computadores, né? Você vai pegar, quiçá, não sei, quilos e mais quilos, sei lá, não sei quantos quilos, para você trocar por um iPhone, se fosse uma troca direta, né? Então, você tem isso, você tem esse processo de inserção, né, com bens primários e matéria-prima na própria divisão de trabalho internacional. E os países centrais ficam com o quê? Ficam com o desenvolvimento da indústria, né? Do complexo industrial. Então, você tem o quê? Um baixo valor de exportação, vamos assim dizer, desses países que exportam bens primários, no caso da América Latina, os países que saíram na dianteira da Revolução Industrial, principalmente a Inglaterra, a Europa e depois os Estados Unidos, que produzem os bens que, acho que Marx não utiliza, acho que não, acho que é mais de Keynes, com alto valor agregado. Não sei se Marx utiliza, tem que pesquisar.
bens com alto valor agregado, ou seja, com elevado preço. Não é? Então, ele desenvolve, se insere nesse sentido. Então, a troca é desigual. Por que uma troca é desigual? Porque você tem que produzir muito mais esses bens primários de matéria-prima para você poder trocar por um determinado bem industrial. Então, ele fala, daquele momento já surge essa, vamos dizer, essa relação de subordinação ou de dependência, que ele chama. Ou seja, uma relação de dependência. Porque a gente vai sempre ter que correr atrás, enquanto uma determinada mercadoria compra não sei quantas toneladas, por exemplo, de minério de ferro ou de soja, etc. Então, a gente sempre vai ter que correr atrás, porque eles estão num nível tecnológico mais avançado do que nós. E, além disso, as grandes empresas daqueles países, como eles têm um monopólio, no sentido de, não é monopólio estrito senso, mas um oligopólio, né? Algumas poucas empresas comandam determinados setores. Então, elas desenvolvem tecnologicamente, né, a composição orgânica do capital, né, que Marx está lá falando, desenvolve tecnologicamente o desenvolvimento tecnológico. É algo evidente. Com o desenvolvimento tecnológico, há o quê? Um aumento da produtividade. Vocês concordam? Aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade, ocorre o quê? Um barateamento das próprias mercadorias. Né? Você aumenta a produtividade, você produz mais mercadoria durante determinado tempo, a tendência é que essas mercadorias tenham um valor abaixo do que era produzido com a tecnologia anterior. Não é verdade? E se você tem uma tecnologia atrasada tecnologicamente, você vai produzir menos em determinado período de tempo, e a tendência vai ser que a sua mercadoria tenha um preço mais elevado do que a do seu concorrente, que tem tecnologia mais avançada. Só que eles têm esse monopólio, esse oligopólio. O que é que eles fazem? Eles podem vender, ou seja, o preço de mercado pode ser superior ao preço efetivo de produção, ao custo de produção. Então, por exemplo, se eu, vamos dizer assim, se eu produzo um grande trator, em que poucas empresas, grande trator, o último trator lá, etc., que os brasileiros, os latifundiários lá do centro-oeste da Amazônia compram, e daqui do oeste da Bahia, para suas colheitas. São poucas empresas que produzem aqueles tratores de última geração, etc., etc., ordões, etc., etc. Desse desenvolvimento, ocorre o quê? A possibilidade dessas empresas venderem por um preço maior do que o custo de produção delas, porque poucas empresas produzem. O que é que vai acontecer nisso tudo? Eles vão ter um processo de ganho, de extração de mais-valia, de transferência de mais-valor, de transferência de valor. Mas, basicamente, eu vou resumir isso para não ficar muito complexo. De dinheiro, de renda, maior do que o custo que eles tiveram para produzir. Então, se custava 1.000, ele pode vender a 1.500. Ninguém mais produz, o latifundiário daqui precisa, ele vai comprar 1.500. Não é verdade? Ele vai comprar 1.500. Ele necessita. E aqui não tem tecnologia. Só que o que ele produz, vamos supor que o que ele produz para oferir lucro, dinheiro e ter renda para comprar esse maquinário, vai ser um problema para ele. Por que vai ser um problema para ele? Porque ele vai ter que produzir muito para compensar o valor mais alto desse trator hipotético. Porque esse trator está sendo vendido num preço maior do que o custo de produção. Então, você vai ter que produzir muito aqui, vai ter que ter uma extração de mais-valia, de mais valor muito grande, consequentemente, um lucro muito grande para fazer com que compense esse valor a mais que você está pagando. Ou seja, o cara está lá vendendo mais caro, eu tenho que comprar. Então, eu vou ter que falar assim, eu vou olhar para a minha empresa, para o meu latifúndio e falar assim, eu tenho que aumentar a produtividade, não, tem que aumentar
o lucro, minha extração de mais-valia aqui, por N motivos, principalmente pela essa lógica da troca desigual. Então, não tem tecnologia, não tem como competir, etc. Então, vai fazer o quê? O que é que um capitalista faria? Eu não tenho acesso à tecnologia, não tenho como competir, não tenho como produzir, não tem ninguém que produza aqui no Brasil, ou em qualquer país dependente, e eu estou pagando um preço maior. Então, eu tenho que compensar isso de alguma forma, porque eu estou produzindo, eu tenho que produzir muito. Mas, assim, ter que produzir muito, vai ter um limite. Qual é o limite? Ele não dispõe do acesso à tecnologia. Então, ele não vai poder aumentar a sua taxa de mais-valor, de extração de mais-valor de lucro, pelo aumento da produtividade. Como um caso clássico. Por que o aumento da produtividade? Porque, através do aumento da produtividade, você vai fazer o quê? Uma tendência de você ter um lucro maior, né? Que você vai baratear as mercadorias, vai vender mais, etc, etc. E uma das consequências vai ser essa possibilidade de aumento de lucro, né? Então, eles fazem o quê? O que é que eles fazem? O que é que os capitalistas das economias dependentes fazem para compensar essa relação desigual? Né? É como se eu tivesse comercializando algo com o Jean-Pierre, né? Jean-Pierre estivesse me vendendo um iPhone e eu tivesse, sei lá, plantando aqui arroz, tivesse que produzir muito mais arroz, porque Jean-Pierre é a única pessoa que vende iPhone. Então, estou transferindo a riqueza que eu estou produzindo na proporção maior do que realmente vale o iPhone que Jean-Pierre está querendo me vender. Né? Só que eu não tenho como tirar, velho. Eu não tenho como tirar isso, porque eu não tenho acesso à tecnologia que Jean-Pierre tem. Aí eu vou fazer o quê? O que é que nos resta? Esse pensamento do burguês lá, que eu não sou burguês, então me resta só lamentar na ter nascido no Brasil, né? Principalmente desse governo. Mas pensando, vocês pensando enquanto empresários nessa situação, qual a única saída que vocês vão ter, mais ou menos? Assim? Qual a única saída plausível que vocês teriam para compensar essa perda, essa transferência de riqueza que você está transferindo a riqueza que você produz para lá? Estou ouvindo alguém falar? Cadê a massa cinzenta de vocês? Estou ouvindo, estou sentindo vocês pensando. E aí? João, Manuel, Jean-Pierre que falou, né? Maria Luísa. Jean-Pierre, João Manuel, eu estou sentindo que ele quer falar. Fale, João Manuel. Pode falar. Não, professor. De embora, gente. Bota aí a cabeça para pensar um pouco. Eu não entendi. Eu não Eu não entendi entendi bem bem, sua não. pergunta. É isso que eu estou falando, Jean-Pierre. Imagine, você vende um iPhone, você tem um monopólio do iPhone. Você tem um custo de produção desse monopólio de R$1.000. Mas o monopólio é seu, você bota o preço que você quiser. Você botou a R$2.000. Eu planto arroz. Tem um trabalhador aqui que para plantar arroz. Né? Eu tenho que plantar muito arroz para poder trocar com você pelo iPhone. Então, só que o iPhone que você está vendendo, você está vendendo pelo dobro do seu custo de produção, porque você tem um monopólio. Então, eu vou ter que produzir muito arroz para ter uma renda que pague esse iPhone. Ou seja, eu estou transferindo essa riqueza que eu estou produzindo a mais para você, porque era para passar para você R$1.000. Por exemplo, equivalente a 10 sacas de arroz. Mas você está me cobrando R$2.000. Então, eu tenho que lhe dar o quê? 20 sacas de arroz para ter seu iPhone. No caso, Como eu não tenho já- concorrência, eu posso botar o valor que eu quiser. Você pode botar o valor que você quiser. Só que eu estou na situação complicada, porque
O que eu estou produzindo tem que ter que passar para você. A mais. Eu tenho que passar você a mais. Não era para passar 20, era para passar 10. Qual é o total que tinha aí? O preço de mercado era 10. Quantos dados? Não 20. Você está com 20 porque você está com monopólio. Então, a riqueza que eu estou produzindo, parte dela, que era para ficar comigo, eu estou transferindo para você. Aí os 30 fica aproximadamente quanto? Que é uma troca desigual. É alguém que está vendendo algo por um preço maior, e por ele estar vendendo algo por um preço maior, eu tenho que me desdobrar em 5, 6, 7 aqui para conseguir ter a renda para comprar o que você está me vendendo, sendo que por 3 era o preço que você deveria me cobrar. Só que você não me cobra, você detém a tecnologia. Você fala, você só lamento, velho. Só lamento. Você quer? Então você se vira nos 30 para trabalhar mais. Ou eu compro ou eu compro um inferior. Não tem essa possibilidade. Esquece. A pergunta é essa. Não tem essa possibilidade. Então, porque se você ficar falando, é isso, aí a gente não entende. Quero que você já era. entenda isso. Então já era. Ou se lasca para pagar, ou fica sem. Aí ele produz. Eu estou produzindo. Só que eu produzo 50. Só que eu só estou me restando 30. Porque eu estou passando 20 para você e não era 20, era 10. Então, a riqueza que é produzida aqui no Brasil, parte dela ela é transferida para aqueles países produtores de mercadorias mais avançadas tecnologicamente. Só que, obviamente, eu, como produtor de arroz, eu não estou satisfeito com essa relação. Por quê? Eu não estou satisfeito. Porque eu estou ficar com 40. Você me tirou mais 10, velho. Deixe de ser egoísta, velho. Faz uma promoção, viu? Você tirou 10 mil, que não era para tirar. O seu custo era. O seu preço de mercado era para ser 1.000. Já com seu lucro e tudo. Você quer um lucro ainda maior. Aí você me quebrou, porque eu tinha 50, ia ficar com 40, ia comprar outras coisas, tem que produzir ainda mais. Para compensar isso que eu tive que passar para você. Eu tenho que me virar. Esse é o mecanismo da troca desigual. Além dele estar colocando o celular por um preço superfaturado, ainda vai pegar a mercadoria do outro a um preço que ainda vai dar para ele ganhar dinheiro no que ele vai pegar do outro, né? Não, esqueça isso, é só isso. Ele vende acima porque ele detém o monopólio da tecnologia. Então, ele vende por um preço acima do que é o custo de produção, e eu que vendo outro produto, eu sou um país latino-americano dependente, eu tenho que produzir, ou eu produzir, ou eu ter alguma estratégia para aumentar meu lucro, porque parte do lucro que era meu está indo para a Jean-Pierre. Ô, professor, mas aí, levando em consideração o Brasil e outros países, ocorre isso, no caso, tipo, no lugar dele dar a quantia certa, ele paga mais? Não é pagar mais, é o preço que o mercado, o preço de custo que se faz, que se calcula pelo preço da matéria-prima, etc. Aí você tem uma base, mais ou menos, de quanto é o custo de produção de determinado produto. Só que aí você sabe que se o cara cobrar mais, é porque ele detém um monopólio. Não é que a pessoa vai cobrar mais, falar assim, eu vou cobrar mais. Não é isso. É que o custo de produção tem como todo mundo saber quanto é o minério tal, quanto é para desenvolver esse minério em determinada tecnologia, etc. Se sabe. Entendeu? Mas eles cobram isso, segundo a teoria, essa troca desigual, porque eles já têm um monopólio do desenvolvimento tecnológico. Recentemente, o novo modelo da Samsung, ele é mais barato para ser produzido do que o modelo anterior.
mas esse preço que era, teoricamente, para ser mais barato do que o modelo anterior, aqui no Brasil não é mais barato. Ou não sei no Brasil, no mundo, mas no Brasil com certeza não é mais barato. Então se mantém na média, mesmo com o custo de produção dele sendo menor. Então, o que o Mauro Marinho está falando é o seguinte: essa dependência de países, olha, de países independentes politicamente, ela se dá por essa lógica própria do capital, de que alguns países são mais desenvolvidos tecnologicamente do que outros e podem produzir mercadorias com mais alto valor do que outros, e os outros países vão ter que comprar e vão transferir parte considerável daquilo que ficaria para eles para os outros países. Ele fala aí que o desenvolvimento desigual é combinado, né? O desenvolvimento de alguns países é pressuposto para o não desenvolvimento da maioria dos países. Então, ele está falando nesse sentido. A dominação é econômica, ao invés de ser uma dominação política militar direta, passa a ser uma dominação econômica. Mesmo no processo de industrialização nosso, vai ocorrer algo nesse sentido, porque esse processo de industrialização ele vai ser pautado, por exemplo, numa tecnologia, no desenvolvimento de uma tecnologia não muito avançada, etc. Né? Então, se não vai ser baseado na tecnologia avançada, vai ser a extração de mais valia ou mais valor, vai se dar basicamente pela questão do trabalho. Né? Não vai ser um aumento de produtividade, vai ser questões relacionadas ao trabalho, à organização do trabalho. Né? Porque, como falei lá no começo da aula, a produtividade possibilita um aumento porque diminui o valor das unidades das mercadorias. Se você usa uma tecnologia mais obsoleta, você vai produzir uma quantidade menor de mercadoria em determinado tempo e essa quantidade de mercadorias vai sair com um preço maior nessa concorrência. Então, você vai ter um custo maior de produção e um preço mais elevado. Então, você vai estar sempre em um déficit tecnológico para quem está mais avançado tecnologicamente, né? Então, você faz o seguinte, não tem o que fazer. Nós estamos sempre tendo que transferir valor daqui para lá. Quer seja nessa hipotética relação mais agrária, quer seja no próprio processo de industrialização, né? Você tem esse déficit, então você tem que ter algum mecanismo de compensação por parte dos empresários locais dessa relação desigual que eles têm com outros países mais avançados tecnologicamente. Eles perdem, o cerne da questão é que eles estão perdendo parte de sua taxa de lucro, porque parte de sua taxa de lucro está sendo para ele fazer negócio com outros países. Se ele tinha 100 milhões, ele tem que transferir, vamos supor, não é ter que transferir, fazer uma transferência bancária. Gente, não é isso. Ele vai ter que transferir porque ele tem toda essa complexidade das relações internacionais e econômicas que faz com que ele se torne refém de outros países mais desenvolvidos. Então, o cara vai falar assim, quero vender por mais caro. Não é que ele vai falar, vou vender mais caro. Mas ele vai falar, tenho um determinado conhecimento de quanto é o custo de produção das mercadorias e eles vendem num valor mais elevado, porque ninguém produz. Mas o cara está precisando, ele vai ter que comprar. Então, se era para ele ter uma taxa de lucro de 100 milhões, vamos supor, nessa relação de troca desigual, a taxa de lucros cairia para 70 milhões. Nessa relação com os países mais avançados. Como é que ele vai... Você acha que o capitalista vai falar assim, não, era para ser 100, mas 70 tá bom? Você acha que ele vai aceitar? Não, me contento com 70 milhões. Sem problema.
Né? Se é razoável. Alguém acha que um capitalista particular vai aceitar isso? Hein? Responde, gente. Não, Não vai aceitar. Óbvio que ele não vai aceitar. Ele vai falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu tenha pelo menos 100 milhões que era para ter. Se eu não tivesse um país com esse déficit tecnológico. O que é que ele faz, gente? O que é que resta, hein, gente? Eu falei lá no começo, o que é que resta? Bora, resta o quê? Explorar de uma forma mais intensa a força de trabalho. Aí ele fala, olha, para recuperar esses 30, eu não tenho o que fazer dessa relação comercial. A mercadoria que eu vendo tem um menor valor, um menor preço do que a outra. Eu não tenho o que fazer, eu vou estar sempre perdendo nessa relação. Ou como é que eu vou recuperar? A riqueza que eu estou produzindo está sendo transferida nessa troca. Como é que eu vou recuperar? Vou recuperar como? Eu vou explorar a força de trabalho, mais do que em outros países. É por isso que é essa explicação que o Rui Marinho dá para que nossos salários sejam tão baixos em comparado com outros países. Porque é uma necessidade que determinadas, vamos dizer assim, determinados empreendedores têm de compensar esse atraso tecnológico, né? Então, eles têm que fazer isso. E a categoria, como eu falei, que se fosse para apontar a categoria mais importante de um irmão, mas é justamente uma categoria que ele chama de superexploração do trabalho, ou superexploração da força do trabalho. Né? Ele fala que, para fazer essa compensação, há o aumento da intensidade de trabalho, aumento da jornada de trabalho, aqui para os trabalhadores desses países dependentes, ou até mesmo uma diminuição dos salários dos trabalhadores para além do que ele necessita para a sua reprodução. Então, o que fazer? Eu tenho que recuperar. Quem vai se dar mal é o trabalhador. Então, ele vai estar sempre... Aquilo que, por exemplo, o Diese fala o quê? Bora, gente, vocês têm que acordar. O Diese fala o quê? Eu sei que vocês estão cansados, tem aula, trabalhando. O Diese fala o quê? O Diese fala que o salário mínimo justo para a reprodução adequada de uma pessoa no Brasil é de 4 mil e poucos reais. O salário mínimo é 1.000 e poucos reais. 4 mil e poucos reais não é nem a renda per capita do Brasil. Oxe, está longe. Vou pegar para 2 mil e pouco que está caindo por causa dessa política austericida louca. Então, isso significa o quê? Significa que, por exemplo, o salário mínimo é 4 vezes menor do que a necessidade que um trabalhador brasileiro tem para sobreviver de uma forma digna. Ô, professor. Diga. Então, quando eles falam, vai ter ajuste vai ter aumento de salário, na verdade não é aumento, é só um ajuste, um pequeno ajuste, né? Eu não sei nem se faz tanto tempo que não tem aumento nesse Brasil, que acho que a gente não sabe nem mais o que é aumento, né? Porque alguns falam em reposição da inflação. A reposição da inflação é que não tem uma perda de poder aquisitivo, né? Agora, aumento, acima da inflação é difícil, cara. É fruto de muita luta. E muita luta porque, justamente, pela necessidade do capital, tem de explorar de uma forma mais intensa a força de trabalho nos países dependentes. É uma luta, ó. É uma luta imensa. Imensa. Aqui no Brasil, nos países da América Latina, no mundo todo, mas aqui é pior. Justamente porque aí você vê, eles fazem o quê? Se eles aumentam a jornada de trabalho, a intensidade, vai fazer o quê? Vai produzir mais com o mesmo salário. Então, o que acontece? Ele produzindo mais, provavelmente ele vai aumentar, né, seu lucro, no fim das contas. E qual é o teu problema? E você rebaixando, você faz o quê?
Você retira, você transfere, é quase como se fosse uma transferência direta, é quase como o cara, o empreendedor, metendo a mão no bolso do seu empregado, tirando a parte dali e botando no bolso dele. É uma transferência de renda. Por quê? Porque a própria burguesia nacional vamos dizer, tem uma dada fragilidade no processo de competição com os outros capitais internacionais. Então, ele compensa chicoteando todos nós. Aí, aqui os outros falaram, né, sobre o característica do Brasil. O Mauro Marinho vai falar isso, não tem característica de você perguntar se não tem isso, de cultura, se é patrimonialismo fundado no patriarcalismo, né, não sei o que lá, na emoção, não. Isso é a superexploração da força do trabalho, né, que permite o surgimento desses processos de violência, né? Porque a exploração da força de trabalho requer momentos de extrema violência, né? De você reprimir a demanda dos trabalhadores, etc. Também um modelo que Paulo Guedes tem como modelo de desenvolvimento o Chile, só fez aquelas implementações das políticas neoliberais com mão de ferro de Augusto Pinochet. Não foi uma democracia, foi uma ditadura, e a mais sangrenta da América Latina. Então, aqui, nesse processo, aqui também, nesse processo que começa em 2016, de uma forma mais agressiva, dessa ofensiva, contra-ofensiva não, contra-ofensiva se fosse nós, né? Mas dessa ofensiva burguesa contra aquelas trabalhadoras desde 2016, no golpe, chegando com a eleição de Bolsonaro, é tudo, basicamente, para implementar políticas econômicas de empobrecimento de todos nós, ou seja, de um rebaixamento do nosso salário, das nossas condições de vida. Não tenho o que falar, não tenho o que dizer, não tem, você está fazendo doutrinação, você é petista, não sou petista, não. Pegue todos os indicadores econômicos de 2016 a 2021 e veja se melhorou a qualidade de vida dos trabalhadores. Pronto. Veja só a renda per capita dos trabalhadores. Veja só esse dado. Veja só o gráfico da massa salário dos trabalhadores. Veja só esse gráfico dos 5 anos para cá. Diga se melhorou alguma coisa. A reforma trabalhista, que era vendida como o oásis do desenvolvimento, que ia produzir milhões e milhões de empregos, esse custo do Brasil, meu Deus, que o empresário não pode mais fazer nada, é muito caro, tal, pererê, 14 milhões de desempregados agora. Melhorou o quê? Um monte de informal. Trabalho, o desalento imenso. Melhorou o quê? E, em 2020, o Brasil foi o país que teve o maior acréscimo de bilionários no mundo. Vocês têm que estar atentos a isso, falar assim, como é que o salário está baixando e está crescendo o número de bilionários? Significa que alguém está perdendo para outro ganhar. Tá sempre capitalismo, todo mundo ganha. Todo mundo não ganha, não. Todo mundo não ganha, não. Tem uma parte que sempre vai perder. Para a outra ganhar. Então ele está falando tudo isso. Então, são movimentos de tentativa de recuperação da taxa de lucro média, e essa recuperação ela se dá em qual medida? Não se fala em projeto de desenvolvimento industrial do Brasil. Não se fala de um projeto de desenvolvimento, de investimento na infraestrutura do Brasil. Não se fala em investimentos públicos no Brasil. Não se fala em um projeto de desenvolvimento que aumente a complexidade do parque industrial. Não fala-se de um projeto de reversão dessa desindustrialização que ocorre há décadas. Não fala nada disso.
Porque se fosse nesse processo, poderia haver uma melhoria nas condições de vida da classe trabalhadora. Poderia. Mas a burguesia nacional não interessa nada disso. A burguesia nacional só quer ganhar. E quer ganhar como? Explorando cada vez mais e mais. Porque ela necessita disso, estruturalmente. Porque parte do que ela produz sempre cai na mão de outras burguesias e não fica com ela. Então é isso que ele está explicando da superexploração, da força do trabalho. Isso que explica todo esse movimento que nós estamos vivendo hoje. Né? Todos. Né? Todos. Paulo Guedes, Bolsonaro aprovou o MP, foi o MP, um decreto, não sei, acho que é MP, renovando a possibilidade de diminuição dos salários nessa pandemia. No começo da pandemia, houve uma injeção trilionária de reais para o sistema financeiro, para que houvesse um fortalecimento da liquidez da economia. Aí vocês têm que se perguntar, como é que o governo dá para o sistema financeiro injetar liquidez e, ao mesmo tempo, ele aprova a possibilidade de diminuição da renda do trabalhador no momento de pandemia? Por que isso ocorre? Porque aí eles vão falar, para preservar emprego. Ok, para preservar emprego, beleza. Mas você não dava para o mercado financeiro e esse trilhão você financiava a manutenção do emprego com salário integral. Não poderia ser dessa forma? Esse trilhão poderia, em vez de ser dado às banqueiras, poderia ser dado aos pequenos e médios empresários para que eles segurassem o comércio e mantessem a renda dos trabalhadores, não demitissem. Poderia ser feito dessa forma. Por que não foi feito? Você poderia ter... Por que não foi revogado o teto de gastos? Definitivamente. Ano passado ficou em suspenso. Mas por que não foi revogado? Para que se pudesse gastar mais. Ou por que não foi... não se prolongou esse estado de emergência, estado de calamidade? É isso que o Rui Mauro Marinho está falando. É um processo... E essa dependência estrutural que o Rui Mauro Marinho está falando é terrível. Por que é terrível? Porque faz com que todos nós, sem exceção, aliás, sem exceção não, talvez tenha algumas exceções naquele, vamos supor assim, naquele que se chama de profissionais liberais, ou aqueles grandes executivos, diretores, gerentes, mas o grosso da classe trabalhadora vive sempre nesse medo de ter sua renda diminuída, de ser demitido, etc, etc. Esse processo de recuperação, de reajuste, de reposição da inflação é um processo muito duro, de luta muito dura. Justamente porque essa questão estrutural. Então, é complicado. Você fala assim, pô, quase que você fica assim, então, dentro desses marcos, pode ser mudado alguma coisa? Eu acho difícil, né? Acho difícil, dentro desses marcos. Um caso clássico, assim, de mudança, eu vou até terminar a aula, né? Que já passou de novo. Clássico, assim, de mudança, foi feita na China, né? Na Coreia do Sul, na China. Mas pegando o exemplo da China, o que foi que a China fez? Ela tinha uma economia pobre, que ocorria basicamente, provavelmente, a mesma lógica das relações de dependência, de transferência de riqueza de lá para os outros países. Aí teve o quê? Revolução comunista, né? Houve uma ruptura nesse processo, mas os caras chegaram a um processo oposto, de falar, olha, nós não temos desenvolvimento tecnológico na China. Ou seja, não tem como desenvolver o modo de produção, não, os meios de produção, desculpe, não os modos, os meios de produção, lá na China.
Porque nós não temos dinheiro. Os comunistas de Mao Tse Tung. Aí, na década de 70, não me lembro de qual foi o dirigente do Partido Comunista do PC chinês, fala assim, não, nós vamos produzir um processo de desenvolvimento dos meios de produção através de uma abertura controlada da economia. Né? China não fez isso, gente, no final da década de 70, nas zonas econômicas, acho que especiais, negócio desse, primeiramente. Só que a China tinha dois trunfos. Havia uma crise capitalista muito grande no Ocidente, e a China é o país mais populoso do mundo. O que é que ocorre? O que é que ocorre, gente? Quando abre aquele mercado que estava fechado, o que é que ocorre? As empresas falam, não, vão para lá. Todo mundo vai para lá. E um contingente imenso de mão de obra barata. Olha, o mercado consumidor gigante é mão de obra barata. Maravilha para a burguesia internacional. Só que tem um porém. Isso foi algo de uma inteligência muito grande do PC chinês. Fala assim, olha, você vem, tá, então, você vem, mas não é como você quer. Não vai ser como vocês querem. Não é aqui, você produz, explora, depois sai. Não. Vocês vão produzir aqui, você tem mão de obra barata, vocês têm a possibilidade de criar um mercado consumidor gigantesco aqui, por causa da sua crise, mas você vai deixar toda tecnologia que você utilizar, você vai deixar essa tecnologia para a própria China, para o próprio desenvolvimento da economia chinesa. Então, aquele déficit tecnológico que fazia, ou que poderia fazer com que sempre houvesse essa transferência de renda de um país para o outro, a China fez isso, não, aqui não vai não. Ei, pô, você quer vir? Venha. Abra a sua tecnologia aí para a gente conhecer. Como foi que você produziu seu iPhone? Motorola, como é que você produz os celulares? Ford, GM, Toyota, hein? E aí, como é que vocês produzem seus carros? Philips, não sei o que lá. Como é que você produz geladeira, parará? Como é que você produz? Etc, etc. O que é que eles estão fazendo? Abriram, mas eles abriram no sentido de que, através da transferência de tecnologia de ponta, eles puderam desenvolver sua própria economia e tornar-se um grande jogador no comércio mundial. Então, a saída chinesa foi essa, da dependência do subdesenvolvimento. Então, a saída chinesa foi basicamente essa. Se você deixa aqui sua tecnologia. Aí, hoje, a China domina muito. A China produz um monte de bugiganga, um monte de coisa. No começo do processo de industrialização, a China era... As pessoas falavam, coisa chinesa, vai quebrar logo. Mas hoje não. Hoje não. Hoje tem carros chineses bons, tem celulares de ponta, né? Eles dominam áreas de alta tecnologia, tá? Né? Que nenhum outro país, talvez com exceção da Coreia do Sul, a partir da segunda metade do século XX, nenhum outro país do mundo que era atrasado econômica e tecnologicamente conseguiu superar esse atraso tecnológico e econômico, que não foi só a China e a Coreia do Sul. Nenhum outro país do mundo conseguiu isso. Nenhum, em qualquer continente, nenhum conseguiu passar essa barreira do atraso tecnológico, da dependência, a não ser China e Coreia do Sul. E, muito interessante, o que explica muito, nem China, nem Coreia do Sul, para além do que você ouvir, aí eu lhe mostro, posso indicar grandes estudiosos sobre a Coreia do Sul e a China, nenhum desses dois países se desenvolveu, superou isso, através do receituário liberal do livre mercado. Nenhum.
Nenhum desse país se desenvolveu tendo um teto de gastos como o Brasil tem, tendo política de austeridade fiscal como o Brasil tem. Nenhum. Nem historicamente no país desenvolvido, nem China, nem Coreia do Sul. Nenhum. Então, a China soube lidar com isso, de superar esse atraso, esse déficit tecnológico, ela soube superar isso, mas ela tinha vários trunfos na mão, né? O mercado consumidor gigantesco e uma mão de obra abundante. Aí, nesse processo de desenvolvimento, né? Aí, essa própria força de trabalho, ela começa a aumentar seu nível de vida salarial e acho que ano passado, ou em 2019, a renda per capita da China já superou a do Brasil. E aqui nós estamos nesse processo, né, de desindustrialização, de um fortalecimento do setor primário e tal. Então, você vai ter sempre esse processo de transferência de renda. A gente vai produzir muito para trocar por mercadorias com altíssimo valor agregado. Então, e vai ter que ser produzido muito. Essa produção muito vai desembocar onde? Na maior exploração da força de trabalho. É por isso que essa categoria é central em Romano Marinho. Superexploração do trabalho, superexploração da força de trabalho. Então, dentro dessa explicação de Romano Marinho, qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Se você já pensaram sobre isso, qual é a resposta de Romano Marinho? Tem resposta, qual é? A própria lógica do desenvolvimento desigual e combinado do modo de produção capitalista. É próprio do capitalismo produzir alguns avanços em determinados países, mas à custa de um subdesenvolvimento e atraso tecnológico na maioria dos países. Essa é a explicação que ele dá. Viu, gente? Valeu. Passei 12 minutos. Se Anderson estiver aí, me desculpe. Viu? Mas aí vocês vão ter mais 2 avaliações, viu, gente? Então, Mário vai ser correria. Mas eu vou ver se eu faço as 2 objetivas mesmo, para não dar muito trabalho para vocês, mais fácil de correção e tal. Viu? Valeu, gente. Muito obrigado por permanecer até esse horário. Boa final de quarta. Vai ser. Boa noite. Bom final de semana. Se cuidem e até a próxima quarta, viu, gente? E quem tiver notícia de Maria, diga a ela que eu senti falta dela hoje, viu, gente? Tchau, gente. Valeu.